Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje a gente vai fazer o vídeo aqui sentado para que a gente possa colocar para vocês a atualização da tabela. Vamos falar muito aqui sobre o jogo de ontem, Vasco da Gama e Cuiabá. Excelentes notícias aí com relação a Vasco da Gama e Botafogo, jogo que vai acontecer na próxima segunda-feira no estádio de São Januário. E o seguinte, mudanças à vista no departamento de futebol do Vasco da Gama para o ano de 2024. A gente vai falar muito aqui sobre essa situação e o momento político aí do Vasco da Gama também. Bom, eu peço a você encarecidamente, você que está insatisfeito com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia, você que cansou dessa conversinha fiada de jornalista, vem para cá, faça parte da nossa família e vamos que vamos rumo aí ao resgate do Vasco da Gama. Meus amigos, ontem o Vasco da Gama venceu a equipe do Cuiabá. Foi um jogo ali que eu posso dizer que foi da superação. O Vasco muito desfacelado, o Vasco muito desfalcado. Ontem o Ramon Dias teve que tirar leite de pedra e acabou que a gente teve uma grata surpresa aí, que foi a atuação do Orelhano, que voltou jogando muito bem, inclusive fez o gol. O outro gol foi do Gabriel Peck. O Vasco, com isso, conquistou a sua terceira vitória fora de casa. E o Vasco, que até aqui só tinha vencido o Atlético Mineiro e também o América Mineiro, fora aí dos seus domínios no Rio de Janeiro. Então, de forma imediata, a gente vai colocar aqui a classificação para você, torcedor do Vasco, entender como que ficou a situação do Gigante da Colina. Bom, o América Mineiro e o Coritiba desceram e o Vasco abriu uma distância significativa ali para o Goiás. Repare ali que o Vasco já está a 2 pontos de vantagem da equipe do Goiás, perfeito. E o seguinte, o Vasco também abriu 2 vitórias a mais do que a equipe goiana. Repare aqui que o Vasco está com 34 pontos, o Goiás com 32, o Vasco com 9 vitórias, o Goiás com 7. Então a situação do Vasco da Gama melhorou muito, tá? Chama a sua atenção. Tem muita gente perguntando, Laureano, se a gente vencer o Botafogo, a gente pode sair da zona do rebaixamento? Sim, só que o Vasco não depende mais dele. O Vasco vai ter que torcer ali para um tropeço do Cruzeiro, né? A gente vai precisar que o Cruzeiro perca o jogo e que o Santos perca, porque aí o Vasco vai ficar com 37 pontos, o Cruzeiro com 37 e o Santos com 37. Em critério de desempate, o Vasco tem um saldo melhor de gols que a equipe do Santos e também ficaria com uma vitória a mais com relação à equipe do Cruzeiro. Ô, Laureano, mas o Bahia também iria ficar com 37 pontos, igual o Vasco da Gama, mas o saldo de gols do Bahia é de -4, do Vasco é de -10. Então, difícil o Vasco passar aí o Bahia nessa próxima rodada. Mas o Vasco precisa disso. Vencer o Botafogo, vencendo o Botafogo, o Vasco da Gama efetivamente torce aí para uma derrapagem do Cruzeiro e do Santos, perfeito? E os nossos adversários aí terão jogos difíceis, ó. O Bahia pega o Cruzeiro, certo? Jogo que já acontece amanhã, o Cruzeiro, o Bahia pega o Grêmio, melhor dizendo, o Grêmio que joga aí por Libertadores das Américas, jogo muito difícil para a equipe do Bahia.
Outro jogo aqui que interessa ao Vasco da Gama, certo? Esse aqui, ó, Cruzeiro e Internacional. O Internacional com um jogo muito difícil, muito delicado aí para a equipe do Cruzeiro. Chama a atenção de vocês que o Vasco está com 3 pontos a menos do que a equipe do Cruzeiro, mas haverá um confronto direto entre Vasco da Gama e Cruzeiro daqui a 3 rodadas, tá bom? E outro confronto aqui que interessa muito o Vasco da Gama, mais 2 aqui. É o Goiás, que joga no domingo contra o Coritiba, jogo difícil lá no Couto Pereira, e o Santos encara a equipe do Cuiabá, que é um dos melhores visitantes, tá? Então, vai ser jogos aí difíceis, jogos aí bem delicados. O Vasco ainda está numa situação muito dramática, 78,6% de rebaixamento, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, mas, no entanto, aí a gente fica com aquela esperança. Laureano, qual é a matemática? O sarrafo subiu, tá? Porque como as equipes lá da zona do rebaixamento começaram a vencer quem estava lá em cima, já se fala em 46 pontos, certo? A equipe que tiver 45 pontos vai passar assim, ó, no suor, certo? No suor. Então, a matemática para o Vasco. O Vasco tem 34 pontos. O Vasco vai ter que vencer os 4 jogos que vai disputar aqui em São Januário para ficar com mais 12, que vão ser somados com 34, para a gente ficar com 46 pontos. Certo, pessoal? Essa é a situação de momento. Agora, falando aqui sobre a situação no departamento de futebol. Ontem, o Vasco está passando por uma situação muito delicada. O Flávio Dias veio com um papo de que o Rodrigo Caetano não continua no Vasco, né? Ano que vem é o óbvio, né? Principalmente se o Levenciano vier a ser presidente do Vasco, a gente vai ter mudanças aí, com certeza, nesse departamento da SAF do Vasco. A gente vai fazer valer esses 30%. Só que aí eles vieram com um papo aí de que o Rodrigo Caetano é favorito, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui para esses jornalistas aqui, para o Flávio Dias e para o Fábio Torres. Ano que vem, o Vasco não vai ser essa pouca vergonha que vocês acostumaram, que vocês apoiaram nos últimos anos aí, de Alexandre Campelo e também de Jorge Salgado. Não vai ser essa pouca vergonha, tá? Não vai ser a casa da mãe Joana também para vocês ficarem implantando informações falsas. O que a gente tem agora no momento é um pleito aí, onde a gente tem que ver primeiro quem vai ganhar as eleições para a gente fazer o projeto para 2024. Fora disso, é conversinha fiada de vocês que vivem financiando pouca vergonha no Clube de Regatas Vasco da Gama. Certo? Que a gente vai ter mudanças no departamento de futebol do Vasco, teremos sim, com toda certeza do mundo, certo? Mas não é desse jeito a moda caralho, igual vocês estão falando que a 777 vai mandar em tudo, não. Isso é conversa fiada. Ano que vem não vai ter presidente frouxo no Vasco, tá? Então baixa a bolinha aí de vocês. Perfeito, pessoal? Agradeço aí pela atenção de cada um de vocês e quem não está acostumado com o Vasco, né? Quem desacostumou com o Vasco sem representatividade, muda de time, porque ano que vem vai ter representatividade. Jornalista não vai ficar falando aí merda em nome do Vasco, certo? O Rodrigo Caetano é um excelente profissional, mas não tem nada com o Rodrigo Caetano. Perfeito? Agradeço aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Outra coisa, apoiou o Paulo Brax, que é amiguinho, viu, Flávio Dias? E agora, né, tá chutando cachorro morto, né? Ó, conversinha fiada. Tamo junto aí, pessoal. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.